Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de nomenclatura zoológica. Estamos aqui para mais uma parte sobre o processo pelo qual uma espécie é descrita na literatura. No último, nós chegamos até a parte onde você descobre que você tem uma nova espécie. Você produziu as evidências, tudo certinho, e você tentou identificar, mas não bateu com nenhuma outra espécie conhecida. Portanto, agora você tem uma nova espécie para descrever. Qual é a primeira etapa? O que eu faço? A primeira coisa: produção de registros, pessoal. A gente tem que produzir material agora para comprovar no seu artigo científico para os pares de que você realmente tem uma nova espécie. Perfeito? E eu botei aqui registros gráficos porque são os mais comuns. Você, com as imagens, e a gente costuma fazer aqueles desenhos em câmera clara, são microscópios que permitem você desenhar o espécime que você está vendo. A gente pode produzir ilustrações como essa daqui, ó. Essa daqui eu tirei de um trabalho meu. Eu peguei a partir de fotos micrográficas, a gente tira fotos do animal, depois remonta o animal no aplicativo e desenha por cima dele, utilizando softwares como CorelDRAW ou Adobe Illustrator ou até mesmo o Photoshop. Essas ilustrações podem ser feitas da maneira tradicional, como sempre foram feitas, com nanquim, pessoal, como está aqui, ó, na imagem abaixo. Inclusive, é porque eu não tenho esse talento artístico, então eu prefiro fazer no programa que me dá mais ferramentas, mas fica espetacular os desenhos assim, acadêmicos, tá certo? É muito, muito bom. Além do que a gente pode produzir, as tais fotos micrográficas são tiradas com câmeras acopladas a microscópios. A gente pode fazer fotos assim, ó, magníficas também, com microscopia de varredura. São microscópios que bombardeiam o seu espécime com elétrons, e a maneira com que esses elétrons são captados de volta produzem um efeito de relevo, de 3D, e a gente consegue observar imagens como esse tipo aqui, que é a aproximação de um aparato bucal de um animal que a gente tirou foto aqui na UFMG. O animal ele é todo coberto em metal, ele recebe uma capa de ouro, uma metalização, então ele é bombardeado com elétrons, assim. Geralmente as universidades têm um pouco de dificuldade de manter esse tipo de microscópio porque ele é caro, mas sempre que tiver a oportunidade de puder fazer, é um registro interessantíssimo, te permite ver detalhes assim que as fotos e as ilustrações não permitem ver. Então a ideia aqui é produzir o máximo de evidências que você tiver de que o seu bicho é uma nova espécie, descrevê-lo da maneira mais detalhada possível para convencer os pares de que você tem uma nova espécie, tá certo? Então, uma outra ferramenta que entra aqui não é registro gráfico, não é visual, mas que pode ajudar muito é a biologia molecular. Sequencia o DNA do seu bicho, compara o DNA do seu bicho nas plataformas como Blast, por exemplo, e comprova para os pares que a sua sequência não bateu com mais nenhuma sequência. Portanto, seu bicho é uma nova espécie, entendeu? A ideia, depois que você usou seu senso crítico e definiu que seu bicho é uma nova espécie, a ideia agora é o convencimento dos pares, tá certo? Então, usem o máximo de tecnologia e de recursos que estiverem à sua disposição, com o máximo de cuidado, de detalhamento, para você produzir um bom trabalho de uma nova espécie, tá bom? Beleza, produzi meus registros gráficos, tá tudo direitinho. Agora eu acho que eu vou começar a escrever o meu artigo. Perfeito, tá no caminho certo, pessoal. Todo artigo de nova espécie vai seguir o mesmo padrão da metodologia científica comum, pessoal, normal, tá certo? Da mesma forma que o método científico. Sua espécie segue um método científico normal, a observação de um fato, você achou o espécime lá no campo. E aí, a partir disso, você gera uma hipótese, se esse bicho aqui, a minha hipótese é que meu bicho é uma nova espécie. Então você inicia toda a metodologia para comprovar ou para refutar que aquilo é uma nova espécie. Perfeito? Você discute esses dados, você apresenta uma conclusão. É a metodologia científica padrão aplicada para uma nova espécie. Tá bom? Então, pessoal, a gente vai escrever o artigo, né? Você tem que ter aqui as evidências, né? É difícil você escrever sobre uma metodologia que você ainda não concluiu. Então, é importante que você já tenha as suas evidências. Mas eu preciso ter o registro gráfico, já, os bichos todo desenhadinho, tudo certinho? Não é necessário. Embora seja recomendado, não é necessário. Você pode escrever o seu artigo já tendo as imagens e as ilustrações do animal à mão, sem o devido refino, porque você já tem a informação das características. Né? A forma com que isso vai ser apresentado, você pode fazer a hora que você quiser.
mas é importante que você se organize da maneira que fica melhor para você, para que seu artigo seja produzido da forma mais organizada possível e poupe seu estresse, seu tempo, né? Para que seu artigo não vire uma tortura para você. Enfim, o que vai estar contido, pessoal, na introdução de um artigo científico de uma nova espécie? Em geral, a gente tende a falar sobre o seu espécime, sobre o gênero ao qual ele está incluído, sobre a localidade que ele foi coletado, aonde você vai justificar a importância do grupo, a importância de se descrever uma espécie para aquele grupo, entendeu? Você vai levantar alguma problemática relacionada ao seu grupo. E aqui é fundamental que essa introdução tenha total conexão com a discussão. Aqui você introduz conceitos que aqui você vai utilizar para discutir. Então, se o grupo que você está descrevendo uma espécie ele é muito diverso, ele tem muitas espécies, você pode usar essa justificativa para convencer os pares de que seu artigo é importante, as pessoas que seu artigo é importante. Então, aqui o que a gente faz? A gente revisa a literatura na introdução, a gente levanta o estado da arte, como é que está o grupo hoje, quantas espécies tem, sacou? Qual é a família que ele pertence, entendeu? Se ele está sofrendo a ação do homem, se ele não está, isso é bom você estar conectado com a literatura para saber. Apresenta o problema, esse é um grupo que tem poucos dados, é pouco estudado, que está sendo ameaçado e justifica. Por isso é importante a gente estar produzindo uma análise de alta qualidade, desse jeito, uma descrição completa de uma nova espécie e etc. Passamos para a metodologia, aqui não tem segredo. Você vai descrever detalhadamente os procedimentos que você utilizou para produzir as evidências da sua nova espécie. Você montou em lâmina? Você usou qual montagem? Você usou qual tipo de microscópio? Como é que você desenhou esse animal? Como é que você processou esse animal? Como é que foi a coleta do campo? Você está autorizado a fazer essa coleta? Você tem regulamentação do seu para poder eutanasiar esse bicho? Tudo isso vai estar aqui, gente, em geral, na metodologia, tá certo? Nos resultados, aí, o que vem no resultado de uma nova espécie? De fato, aqui entra a descrição da sua nova espécie. Além de produzir registros gráficos, você vai textualmente descrever detalhadamente a morfologia do animal que você encontrou. O animal possui cabeça em tal formato, em tal coloração. Aí, essa parte ela é muito variável e ela vai ter que estar conectada com a literatura. Você achou um bicho do gênero Canis, né? um canídeo do gênero Canis. Você vai ter que dar uma olhada na literatura, como que se faz a descrição para esse grupo, como é que os autores costumam usar, para você fazer algo mais ou menos no mesmo caminho. Sacou? Você pode dar sua autoralidade para a descrição, mas sempre, obviamente, seguindo uma certa base que aquele grupo já possui. É bom para a gente poupar até atritos com os pares. Além disso, pessoal, na descrição recomenda-se extremamente o uso da linguagem telegráfica, do método telegráfico de escrita. O que é isso? A gente vai retirar diversos artigos, diversas preposições para que você tenha uma linguagem direta. Em vez de você falar o animal possui espinhos em formato de anzol, você bota espinhos em formato de anzol. Animal com espinhos em formato de anzol. Percebe como é mais direto? Porque aqui na descrição você não pode ser subjetivo. Você não pode gerar dúvida. Você não pode deixar o leitor assim, mas ele está dizendo que o espinho é menor do que o outro. Mas, tipo, quão menor é? Sabe? A gente não pode deixar subjetivo. Tem que ser espinho 2/3 do outro. Espinho 25% menor do que o outro. É importante. Além disso, em muitos grupos é obrigatório que você meça as estruturas do animal. E aí, novamente, a metodologia é específica para cada grupo. Tem gente que mede no microscópio, tem animais que são grandes, você consegue medir de outras maneiras. Então, essa parte morfométrica, né, de medidas também é fundamental a gente ter em mente. Novamente, pessoal, volto a repetir. Estejam sempre conectados com a literatura. Vejam o que está sendo feito mais recentemente na literatura. Vejam os pesquisadores de maior credibilidade no grupo, como que eles fazem. E a partir deles, usem como influência, usem como inspiração. Não é para copiar, é para tomar como base a referência, a metodologia do grupo e a partir daí você seguir o seu próprio passo. Assim você vai saber o que é importante medir, o que não é, o que é importante descrever, o que não é. Qual é a terminologia, o tipo de nome que se usa para cada tipo de estrutura. Estejam sempre conectados diretamente com isso, o máximo que vocês puderem.
Depois que você descreveu o seu bicho, aí entra uma região, né, do nosso trabalho que geralmente são, a gente pode falar em inglês remarks, né? Ou então você tem a diferenciação do seu animal das outras espécies do gênero, porque você não só descreve o seu bicho, como você tem que explicar no artigo por que o seu bicho é diferente de todos os outros do gênero, tá certo? E aí essa parte ela pode entrar tanto nos resultados quanto na discussão. Isso varia do padrão da revista, do padrão de trabalho do seu grupo de pesquisa, isso é variável. Mas nesse pedaço é fundamental você descrever por que o seu bicho se aproxima de um grupo de espécies daquele gênero. Isso ocorre, a gente faz isso quando o gênero tem 300 espécies, por exemplo. Você não vai diferenciar o seu bicho de todas as 300 espécies. Então o que eu faço? Primeiramente, a gente agrupa o seu bicho com algumas espécies que compartilham algumas características com ele. Vamos dizer que no grupo dessas 300 espécies, só 10 possuem, né, a coloração do corpo como o seu bicho. E essa é uma característica importante lá no seu grupo. Então você, ao invés de diferenciar seu bicho de cada uma das 300, você primeiro agrupa ele dentre as 300 espécies, só 10 apresentam a coloração como na nova espécie descrita nesse trabalho. Ponto. Portanto, a nova espécie se diferencia destas 10 por possuir tal e tal e tal característica. Então você produz alguns parágrafos diferenciando dessas 10 espécies, e aí sim você conclui a justificativa de que aquilo é uma nova espécie. Você explicou no artigo por que ela é uma nova espécie. E aí, pessoal, nos resultados, pode vir no início dos resultados ou no final, geralmente existe uma resenha taxonômica, que é uma parte do artigo onde você explica aonde você coletou aquele bicho, aonde esse bicho foi depositado. O local que você coletou o holótipo, ele vai ser chamado de localidade tipo, ou seja, é a localidade a qual aquele holótipo está fixado, tá certo? Ah, então significa que se eu achar o mesmo bicho em outro lugar é outra espécie? Não. Significa que a localidade tipo, a localidade original da descrição é aquela. E isso é muito importante para resolver impasses taxonômicos no futuro, tá certo? Então, nessa resenha taxonômica entra também a etimologia, você vai explicar lá por que o nome da espécie é desse jeito. O nome da espécie é tal, 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 para homenagear o pesquisador fulano de tal, sacou? Desse jeito. Então, existem outras informações, isso novamente você tem que conferir na literatura. E por fim, vamos à discussão. Na discussão, pessoal, a gente pode ter aquela parte do remarks, né, da diferenciação aqui, como ela pode estar nos resultados, mas é bom aproveitar essa discussão. E, infelizmente, muitos trabalhos taxonômicos não discutem nada, o trabalho acaba nos resultados. Aqui é um espaço muito importante, gente, para você discutir aspectos relacionados ao grupo que você está trabalhando. Se esse grupo é impactado, por que você não discute aqui a importância de se descrever novas espécies? Se o seu grupo é um grupo muito antigo, que foi descrito há muito tempo, discorre aqui sobre a necessidade de redescrever as espécies, de procurar novos materiais tipos. Ou então, por exemplo, vou dar uma outra ideia. Se o seu grupo carece de dados moleculares, se o seu grupo tem uma terminologia que não está muito bem adequada, discute essas informações aqui. Proponha coisas novas aqui nas discussões para melhorar a sistemática do grupo. Faça com que, além de uma contribuição taxonômica, seu trabalho contribua academicamente para aquele grupo. Seu trabalho trabalhe para otimizar a sistemática daquele grupo. Porque a ideia que eu cultivo muito é: a nova espécie por si só já é um achado grandioso. Por que não aproveitar esse potencial para transformar o trabalho inteiro em algo muito grandioso, em algo muito importante? Poxa, se é um grupo que carece de informação, faz um checklist lá, procura todas as espécies que foram descritas, localidade, faz um levantamento, adicione informações para o seu trabalho ele ser um complemento mesmo acadêmico e não simplesmente, olha, tá aqui, essa aqui é uma nova espécie. Um abraço. Entendeu? Trabalhe para ele complementar o grupo da melhor maneira possível. Beleza? Óbvio, pessoal, não é uma obrigação, essa é a minha opinião, pessoal. Eu gosto de trabalhar assim e acho que é importante trabalhar assim, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então, não vim aqui para ficar jogando regras e, enfim, nem nada. Mas é interessante você debater aspectos aqui na discussão, levantar, né, questões para outros autores também se sentirem incentivados a fazer o mesmo. E assim o grupo começa a ser aperfeiçoado, a sistemática, né, cada vez mais. Tá bom? Por fim, tem alguns jornais que pedem conclusão, tem outros que não pedem, né, no seu trabalho, mas isso é variável. E por fim, as referências bibliográficas que você utilizou no seu trabalho.
Importante, né, a gente utilizar referências recentes sempre que possível, referências que são de alta credibilidade, que contenham informações bem, com crivo bem alto, para o seu trabalho ter sempre a melhor qualidade possível. Entenderam? E aí, pessoal, nós finalizamos esta aula, nós estamos já caminhando aí para as últimas aulas do nosso curso. Eu agradeço mais uma vez imensamente a atenção de todo mundo, o interesse de vocês de estarem até aqui conosco, né? A plataforma, assim como eu, fico muito feliz assim de ter vocês até aqui no curso. Nós já estamos caminhando para as últimas aulas, mas ainda tem conteúdos muito interessantes que eu gostaria muito de passar para vocês, tá certo? Um abraço e aguardo vocês na próxima aula.